A história começa no Congo, dentro de um bar bem movimentado, onde o Jim Terrier e seus parceiros estão de boa, tomando umas cervejas, batendo papo e relaxando. Tudo estava tranquilo, até que do nada começa a passar na TV uma notícia bem tensa. Várias empresas de mineração estavam pulando fora do Congo, alegando que não dava mais para continuar por causa da corrupção que só aumentava por lá. Então, o filme corta para uma cena bem mais tranquila. Jim acordando com a namorada dele, Annie. Ele até tenta convencer ela a ficar mais um pouco, dar aquela enrolada na cama, mas não rola. Ela precisava sair porque tinha compromisso no trabalho. Logo em seguida, a câmera já mostra o Jim no modo missão. Ele está patrulhando uma área junto com o time dele, quando percebe 2 carros vindo lá de longe, atravessando um campo. Esses carros são do Félix, outro cara do grupo deles. Só que o Jim, que não é bobo nem nada, já começa a sentir aquele cheiro de coisa errada no ar. Observa tudo com o binóculo e na mesma hora dá a ordem para o time. Bora começar. Enquanto isso, o Félix aparece indo até um hospital, onde, olha só, tá a Annie, trabalhando como médica, cuidando dos pacientes. O cara, todo gentil, oferece uma carona para ela, mas ela recusa dizendo que o Jim já ia buscá-la. E olha, dá para sacar que o Félix tem uma quedinha por ela. De volta ao Jim, ele tá dentro de um carro com o time, bolando um plano pesado: assassinar um ministro. Um dos caras até pergunta como é que eles vão fugir depois, e o líder explica que tá tudo armado. O Félix já organizou a fuga, eles vão sair de lá de avião. Logo depois, vemos o Jim num hotel de luxo, montando o rifle de sniper, bem naquela pegada de filme de ação. Dá pra ver que ele tá meio tenso. Então, antes de começar, ele pede pro Félix: se der ruim, cuida da Annie. O Félix, meio misterioso, responde: pode deixar, vou cuidar muito bem dela. Aí vem aquele momento clássico. O comboio do ministro se aproxima. O colega do Jim confirma pelo rádio: tá no carro da esquerda. Sem pensar 2 vezes, o Jim mira, puxa o gatilho e o ministro é abatido. Frio, calculista. Ele desmonta tudo rapidinho e vaza dali. Logo depois, o noticiário bomba na TV. O país inteiro tá pegando fogo. Protesto, confusão, caos geral. Avança 8 anos no tempo. Agora o Jim tá levando uma vida bem mais tranquila, curtindo um surf numa praia. Parece que ele largou aquela vida de mercenário e tá trabalhando numa ONG, ou algo assim, focado em ajudar as pessoas. Já tá quase fazendo aniversário de 1 ano nesse novo emprego. Mas, como nada nessa vida fica sossegado por muito tempo, durante uma visita de rotina com o assistente dele, Eugene, eles param para ver uma situação meio estranha rolando numa vila. De repente, do nada, vários carros aparecem lotados de bandidos armados até os dentes. E adivinha? Vieram atrás de quem? Dele, claro, do Jim. A coisa fica feia rapidinho. Assim que os criminosos avistam o grupo, já começam os tiros. Só que eles esqueceram quem é o Jim. O cara é ex-mercenário, casca grossa. Com a ajuda do Eugene, ele elimina geral. Depois, checa se o parceiro tá bem e ainda manda aquele papo de filme. Eu nunca vou esquecer isso. Ele orienta o Eugene a trancar todo mundo no prédio, manter todo mundo seguro e não abrir para ninguém até que ele dê sinal verde. E aí ele sai dali meio atordoado, dirigindo sozinho, tentando entender que bagunça foi essa. Quando chega em casa, dá pra ver que ele tá mexido. Começam a bater uns flashbacks daquela missão antiga, aquele disparo no ministro. Parece que o passado voltou com força total. Na sequência, ele já aparece dentro de um avião, voando, refletindo sobre tudo o que rolou. Tá até escrevendo umas anotações meio misteriosas num papel. E pra onde ele tá indo? Londres. Assim que chega lá, cruza uma ponte bem famosa da cidade e vai direto para um AP, onde pega uns documentos confidenciais que tinha guardado num cofre. Tá claro que ele sabia que esse dia ia chegar. Ele se encontra com um velho parceiro, o Terry, e já chega na lata. Cara, quem mais sabia sobre o Projeto Calvário? Que, pelo visto, é aquele trabalho sinistro que eles fizeram lá atrás. Jim conta que 3 caras apareceram no Congo só para matar ele. A coisa ficou séria. Terry, meio desconfiado, explica que esse projeto só era conhecido por pouquíssimas pessoas. Os clientes, Jim, Bryson, ele mesmo,
E claro, Félix, que era o elo direto com os clientes. Terry solta ainda que, segundo informações, o Félix está em Barcelona. E aí, dá aquela sugestão. Se a gente quer respostas, é lá que você tem que ir. O Jim também manda a real pro Terry. Fica esperto. Se estão atrás de mim, você pode ser o próximo. Mas mal sai dali, e o Jim já percebe que está sendo seguido. Então, para despistar, ele entra num bar e reencontra outro parceiro antigo, o Stan. Enquanto rola aquele papo de boteco, Stan até tenta aliviar, dizendo que tudo pode ser só um mal-entendido. Mas o Jim tá pilhado, certeza que tem alguém querendo apagar ele. E para deixar o clima ainda mais tenso, uns caras bêbados começam a arrumar confusão com o Stan. O Jim não pensa duas vezes. Mete a porrada num deles, daquele jeito que só quem é ex-mercenário sabe fazer. Saem correndo dali e, na saída, o Jim simplesmente desmaia. O Stan tem que carregar ele. Na cena seguinte, tá o Jim no hospital, passando por uma tomografia. E aí vem a bomba. O médico diz que ele tá com lesão cerebral. O cérebro dele não tá funcionando direito, e qualquer estresse agora pode ser fatal. Mesmo assim, teimoso, ele fala pro Stan que precisa ir para Barcelona. Precisa achar um esconderijo e resolver essa treta. O Stan até reluta, mas no fim acaba topando ajudar e até indica uns contatos que podem dar aquela força lá. Chegando em Barcelona, Jim se hospeda num hotel onde já tinha tudo preparado. Documento falso, arma e tudo o que ele precisava. E sem perder tempo, começa a vigiar o Félix. Só que aí vem a surpresa. Quem ele vê junto do Félix? Sim, a Annie. O Jim então começa a seguir ela, curioso, desconfiado, e decide aparecer de surpresa numa coletiva de imprensa onde o Félix estava todo cheio de pose. Interrompe o cara no meio da fala, deixando o Félix claramente desconfortável. Depois eles se encontram num papo mais reservado e o Jim solta na lata. Tentaram me matar no Congo. O Félix fica em choque, finge surpresa, mas na real já começa a dar aquelas ameaçadas veladas, tipo, se acha que vai levar a Annie de mim, tá enganado. Mais tarde, rola uma cena bem tensa. Jim chega num restaurante e quem tá lá? Félix e Annie jantando. O clima fica pesado. A Annie, quando vê o Jim, fica super abalada. Dá pra sentir que o passado voltou a bater forte. O papo vai ficando ácido. O Félix começa a falar umas grosserias e o Jim perde a linha. Empurra o cara no meio do restaurante. Annie levanta e sai dali, nervosa. O Jim vai atrás, tenta conversar, se explicar, mas ela tá muito chateada e simplesmente vai embora. Mais tarde, enquanto o Jim tá relaxando na banheira do hotel, ouve alguém batendo na porta. Saca a arma, vai na cautela, mas quando abre, quem tá lá? A Annie. Os dois começam a se beijar instantaneamente e logo vão para o quarto, onde começam a acasalar. Após terminarem, Annie começa a fazer perguntas. Ela quer entender que raio está acontecendo. O Jim então abre o jogo, conta tudo, sem esconder nada. E ela no fim sugere que eles se encontrem no dia seguinte para almoçar, porque segundo ela, o Félix tem informações que podem ajudar. No dia seguinte, Jim vai até a mansão do Félix. Chega lá, percebe que a Annie não tá, e o Félix explica que ela saiu para cavalgar. Aí, no meio do papo, Félix solta uma informação pesada. 2 dos 3 caras que participaram daquela missão do assassinato estão mortos. Ou seja, só sobrou ele. O Jim, esperto como sempre, já percebe que tem alguma coisa muito errada rolando e manda na lata. Tá todo mundo se movendo pra cá. Isso não é coincidência. Depois daquele climão na casa de Félix, ele dá uma desculpinha qualquer, diz que vai ao banheiro. Mas Jim, que não é bobo nem nada, aproveita a deixa e vai fuçar o celular dele. E adivinha? Descobre que Félix estava entregando informações sobre ele. Na lata, Jim já parte pra cima, dá aquele chega pra lá e deixa claro pra Annie. Tá todo mundo na mira, a coisa ficou feia. E não deu outra. Começa aquele tiroteio sinistro do lado de fora da casa. Jim até tenta proteger Félix, mas no meio da confusão, bala voando pra todo lado, Félix acaba levando um tiro e morre ali mesmo. Sem tempo para lamentar, Jim corre até Annie, avisa que o circo pegou fogo
e que eles precisam vazar dali para ontem. Eles se escondem no porão, e não demora muito para um dos bandidos descer lá. Só que Jim é Jim, né? Dá conta do cara na faca mesmo, silencioso e preciso. Já se equipa todo, colete à prova de balas, munição, arma na mão, e parte pro fight. Quando os caras começam a invadir o banheiro onde eles estavam escondidos, rola aquele tiroteio frenético. Mas como sempre, Jim mostra que é máquina. Derruba todo mundo, pega um carro e foge com Annie. No caminho, param para trocar de carro e, claro, Annie, que não é boba, já manda. Agora você vai me contar tudo. Quem são essas pessoas e por que estão atrás da gente? E aí vem a bomba. Jim revela que, na época, trabalhava disfarçado. A desculpa era oferecer segurança para os projetos na região, mas na real, ele e o time foram lá para matar o ministro. Papo reto, ele pede desculpas, mas agora não tem mais volta, tão no olho do furacão. Chegando no AP, Jim já tá esperto. Manda Annie ficar no carro com o motor ligado e avisa: se eu não voltar em 15 minutos, mete o pé. Ele entra por uma entrada dos fundos e, surpresa, tinha uma bomba plantada no apartamento dele. Só que ligeiro, ele desarma o explosivo, percebe que tem gente no AP ao lado monitorando ele e já vira o jogo. Pega a bomba, planta na entrada principal e fica só na espreita. Quando um dos capangas abre o portão, pum, explosão, e os dois, Jim e Annie, conseguem fugir. A missão agora é buscar ajuda. Eles vão até a casa do Stan, aquele brother fiel, comem alguma coisa e tentam botar a cabeça no lugar. No dia seguinte, Jim até fala para Stan: se eu não voltar, leva a Annie direto para a polícia. E parte de novo, porque a treta não acabou. O filme corta para Gibraltar. Jim chega lá para conversar com um contato e, no papo, surge a suspeita. E se quem tá por trás disso tudo for o Terry? Pois é, parece que todo mundo que participou daquela missão tá sendo eliminado um por um. Do nada, Terry e sua equipe aparecem. Jim vê, fica só na dele, mas já puxa o celular e deixa aquele recadinho: te encontro no parque de diversões. Quando se encontram, Terry tenta dar uma de esperto, puxa uma seringa querendo aplicar algo em Jim. Mas não rola. Jim é mais rápido, domina o cara e começa o interrogatório. Terry, sem saída, confessa: tínhamos que apagar todo mundo. Era risco demais deixar qualquer um vivo. Enquanto discutem, Jim começa a passar mal. A saúde dele tá capengando, ele fica tonto. Mas mesmo assim mostra para Terry um documento que contém provas de tudo. Só que Terry, debochado, responde tipo: isso aí não vale nada. E sem pensar muito, Jim mete bala nele. Mas calma, quando ele ia finalizar o serviço, aparecem mais capangas atirando para tudo que é lado. Jim ainda tenta reagir, manda mensagem pro Stan pedindo socorro, mas tá ficando cada vez mais debilitado. Aí vem a virada de faca no peito. Jim liga pro Terry, e quem atende é ele mesmo, todo cínico, soltando: sabia que você ia ligar. Conversa lá com seu amigo Stan. E aí vem o golpe baixo. Stan e Annie estão nas mãos de Terry. No telefone, Stan faz um pedido que corta o coração. Por favor, me mata. Faz esse favor para mim. Terry se irrita com aquilo. Perde a paciência e atira em Stan na maior frieza. Jim tá em choque. Sente aquela impotência sufocante, ainda mais quando Terry ameaça a vida da Annie. Para tentar reverter, Jim propõe: bora se encontrar em um lugar lotado. Terry estranha, mas aceita quando Jim manda um vídeo comprometedor, mostrando Terry organizando a operação de assassinato lá atrás. Isso faz o cara tremer na base. O acordo é o seguinte: Terry solta Annie e, em troca, Jim leva o caderno com todas as provas. Eles se encontram num estádio. E ali começa a parte mais insana. Jim, mesmo todo ferrado, começa a derrubar os capangas de Terry um por um, como se fosse videogame no modo hard. Mas nem tudo são flores. Ele acaba levando um tiro de um segundo atirador e precisa se arrastar até uma sala para se cuidar. Nesse meio tempo, o terceiro capanga informa a Terry que os dois primeiros já foram pro saco. E aí Terry aparece segurando Annie. Só que Annie, esperta, consegue fugir. E enquanto isso, Jim tá num embate corpo a corpo absurdo com esse terceiro bandido. Facada vai, facada vem. Os dois estão quase no chão, mas Jim vence. Mesmo todo ensanguentado,
Jim puxa uma corda e chama Annie para subir onde ele tá. Só que Terry aparece de fininho, ameaçando Annie. E bem na hora H, Jim mete bala nele, salvando Annie. E como se o destino quisesse dar o golpe final, um touro invade e atropela Terry, matando o cara na hora. Jim então entrega tudo, provas, documentos, gravações, pro agente da Interpol, aquele cara misterioso que tinha dado o cartão para ele. E logo depois a Interpol chega e leva os bandidos que sobraram. TV noticiando a prisão de todos os envolvidos no esquema. Justiça foi feita. E para fechar com chave de ouro, a última cena é da Annie, agora ajudando pessoas em um vilarejo carente. E de repente, ela vê Jim chegando. Ele cumpriu sua pena, tá livre. E os dois têm aquele reencontro cheio de emoção.